Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade aos estudos sociológicos e vamos tratar de formação histórico-social da sociologia. E é importante ter em mente que toda e qualquer produção humana ela deve ser contextualizada. Isso quer dizer que tem que se entender o que estava acontecendo em uma determinada sociedade em um determinado período de tempo. Em resumo, toda e qualquer produção humana foi produzida, por mais redundante que seja, em um determinado momento histórico em uma determinada sociedade. E a sociologia, ela foi criada em uma determinada sociedade em um determinado período histórico. Ter isso em mente é fundamental para que a gente evite o terrível pecado do anacronismo. Isso quer dizer o quê? Julgar algo com os valores de uma determinada época como se esses valores fossem os mesmos em uma outra época, em uma outra sociedade, ou mesmo na mesma sociedade em que se está vivendo, é importante considerar o contexto. O que é que a gente vai considerar para falar da criação da sociologia? Que a Europa estava vivenciando transformações muito profundas em duas áreas, na economia e na política. E essas transformações elas foram estruturais. Isso quer dizer que toda a sociedade ela foi transformada. A Revolução Francesa, ela destaca-se por se iniciar no contexto político e a Revolução Industrial no contexto econômico. É importante considerar também que a própria independência das 13 colônias, muito lembrada como independência dos Estados Unidos, também tem um papel fundamental no contexto de todas aquelas mudanças que proporcionaram, que levaram à necessidade de se criar uma nova ciência. Então, a Revolução Francesa, ela proporcionou uma transformação na maneira de gerir o Estado no que se refere à classe que estava administrando. Havia, antes de 1789, o predomínio da nobreza. A partir da Revolução Francesa, a partir de 1789, o que vai entrar ali em disputa é a gestão do Estado, é fazer o Estado funcionar a partir de interesses específicos de classe, da classe burguesa, que tinha ascendido economicamente, que tinha conseguido acumular capital de forma primitiva e que a partir desse acúmulo vai reivindicar a possibilidade de influenciar politicamente. Ora, veja, preste atenção. Quando você pensa em uma classe que tem poder econômico, mas não tem poder político, você imagina uma balança pesando mais de um lado. O que é que você vai ter a partir daí? Um processo revolucionário. Porém, você vê isso com mais detalhe na sua aula de história. E é importante ter em mente que não era um negócio tão assim, preto ou branco, esquerda ou direita. Não, havia ali contradições que você vê com mais detalhes na sua aula de história, porque a nobreza não era 100% nobre e nem a burguesia era tão assim inimiga dos nobres, assim como a gente pensa nesse imaginário, não. Uma vez feita essa observação, a gente vai voltar a olhar agora para as mudanças que a Revolução Industrial estava proporcionando. Com a alteração do modo de produção, o advento do modo de produção capitalista, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter ali uma transformação em todos os âmbitos da vida social. Então, você vai ter, a partir do advento do modo de produção capitalista, uma acumulação cada vez maior de capital sob a burguesia a partir da exploração da força de trabalho da chamada classe operária. Força de trabalho e meios de produção são assim, incrivelmente, mas incrivelmente separados no modo de produção capitalista. Essa é uma característica fundamental desse modo de produção, a separação entre meios de produção e força de trabalho. A partir desse processo, que a gente vai estudar com mais detalhes em próximos vídeos, você vai ter ali a classe trabalhadora vivendo de forma cada vez mais precária. Nesse processo de precarização, as reivindicações elas vão tomando forma, elas vão tomando corpo. E aí o que você tem? Você vai ter uma classe trabalhadora que vai se insurgir, que vai reagir,
que vai reivindicar melhores condições, que vai enfrentar esse processo de ascensão da utilização de mão de obra, mais do que a utilização de mão de obra, a utilização de máquinas substituindo alguns postos de trabalho. É importante também ter em mente que não é esse negócio muito surtado de ai meu Deus, que coisa, substituir o ser humano por máquina e tal. Também não é um negócio tão incrivelmente radical dessa forma, não. São algumas situações, algumas atividades que terão a utilização de trabalho mecanizado. E é nesse contexto que você vai ter reações. E entre essas reações, uma que você também estuda com mais detalhes na sua aula de história é a reação dos ludistas, também chamados de quebradores de máquinas. Não apenas os ludistas, mas também o movimento cartista vai reivindicar uma transformação na maneira como a vida que essas pessoas estavam levando, e esse processo de reivindicação vai amedrontar essa classe dominante. E vem o questionamento: por que isso está acontecendo? Para nós que estamos 200 anos na frente, é tranquilo. A exclusão da possibilidade de participar politicamente dos grupos trabalhadores ali. Você excluiu a classe trabalhadora da possibilidade de participar. Aí você também tem essa mesma classe trabalhadora em péssimas condições de trabalho, jornadas longuíssimas. A gente consegue ver isso. Mas por quê? Porque passou. Mas naquele contexto, a pergunta era: por que isso está acontecendo? Como é que é isso? E principalmente, como é que a gente impede isso de acontecer? Essas respostas a geografia não tinha, a história não tinha, e é aí que é necessário uma outra forma de observar os acontecimentos. É aí que aparece Augusto Comte. Augusto Comte observando aquilo tudo ali e influenciado pela aplicação das ideias de Charles Darwin na análise das sociedades, influenciado pela supervalorização que as ciências naturais estavam tendo naquele contexto, é que ele vai dizer que é necessária uma física social. Como as ciências sociais, ou melhor, como as ciências naturais, elas estavam ali em grande popularidade, o método científico das ciências naturais estava ali extremamente bem cotado e aplaudido. Então Augusto Comte, influenciado, empolgado por aquilo ali, vai olhar e vai dizer algo mais ou menos assim: então, se a gente consegue identificar as leis que regem o mundo natural, as leis que regem a natureza, e aí é onde vem o lance de aplicar as ideias de Darwin, então a gente também pode identificar leis que regem o comportamento humano. Então, fazendo aqui uma caricatura do negócio, seria algo do tipo: se ao largar um objeto de uma determinada altura ele tenderá ao chão e isso expõe para a gente a existência da lei da gravidade, a vida em sociedade, os comportamentos humanos também terão leis. Seria algo do tipo assim: nas mesmas condições de temperatura e pressão, as pessoas vão agir ou reagir do mesmo jeito. De olho nessa perspectiva teórica, Augusto Comte vai defender que a física social, a sociologia, a ciência da sociedade, ela procure identificar isso. Mas para quê? Para impedir que outras reações, outras revoltas que atrapalhem a manutenção da ordem vigente, elas aconteçam. Então não era o conhecer para conhecer, era o conhecer para evitar. E tudo isso valorizando e muito ali o método científico. Augusto Comte é considerado um pensador clássico da sociologia. Foi o criador do positivismo, propagou essas ideias que influenciaram várias outras áreas do conhecimento, mas que a gente vai ver isso num próximo vídeo tratando de pensadores clássicos da sociologia. Neste vídeo nós tratamos do contexto histórico-social de criação da sociologia. Vimos como as revoluções francesa e industrial, e um pouco menos, mas também influenciando a independência das 13 colônias, elas compuseram o cenário que levou à criação da sociologia. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe
e espalhe a palavra da sociologia por aí nos seus grupos de estudo. Me siga no Instagram, @salvianofeitosa. Lá há uma ampliação desses conhecimentos mais ligados para a vida prática. E o mais importante, experimente pensar.